Os Shinigamis ou deuses da morte são assustadoras entidades da cultura e mitologia japonesa. Bem, mais ou menos. E devido à sua imponência e influência, eles fazem muito sucesso no mundo todo, com suas representações em livros, filmes, séries, HQs e mangás e principalmente nos animes. Afinal, quem nunca parou para assistir algum episódio de Death Note, Bleach, Yu Yu Hakusho, Soul Eater e muitos outros? E para contar a história desses ceifadores de almas, vamos voltar no tempo e dar uma volta ao mundo antigo para entender como a figura da morte evoluiu até os dias de hoje. E para terminar, vocês vão conhecer as origens dos ceifadores na cultura japonesa. Então preparem-se, deixem o like neste vídeo para apoiar o canal e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje: Shinigamis, os deuses da morte. Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos começar com uma simples pergunta: o que é um Shinigami? Digamos que Shinigami é um termo que pode ser traduzido como Deus da Morte, semelhante à figura da morte que temos no ocidente, que a princípio é um esqueleto com capuz preto e uma foice, que tem como propósito levar as almas que terminaram seu prazo de validade para o pós-morte. Mas não é bem assim, já que a entidade morte está presente em várias culturas diferentes ao redor de nosso mundo, e em cada uma delas ela tem uma aparência e motivos diferentes para agir. Na mitologia japonesa, muitas pessoas acham que ele é um yokai, um demônio que teria o poder de vagar entre os mundos dos vivos e dos mortos, mas estão errados, pois o Shinigami é na verdade um kami, ou seja, um ser divino como um tipo de deus ou entidade maior, turma. A morte ao redor do mundo. A cultura da figura da morte chegou ao Japão através da história e da mídia, e foi incorporado à cultura moderna. O Shinigami, apresentado como um ceifador de almas, não é uma figura da mitologia nipônica, pois o verdadeiro Shinigami é bem diferente até mesmo daqueles retratados nos animes. Já a figura da morte é na verdade uma variante da criatura proveniente da cultura europeia, conhecida como Grim Reaper ou o Ceifador Sinistro. O ceifador, turma, teria tido suas origens durante o final da era histórica conhecida como Baixa Idade Média, que durou aproximadamente entre os anos 1000 até 1347 e que foi caracterizado por uma série de calamidades, destacando-se a grande epidemia de peste negra, que assolou o continente europeu entre 1348 e 1350, matando cerca de 1/3 da população do mundo conhecido naquela época. Os primeiros povos a personificar a morte nessa figura assustadora da caveira teriam sido os antigos celtas, onde a crença teria se espalhado pelo continente a partir do território da Bretanha. Apesar disso, a personificação da morte em forma de deuses já era realizada por antigas civilizações, como os gregos antes do século 7 a.C., na forma de Thanatos, que era conhecido por causar as mortes pacíficas e transportar as almas em segurança para o Hades, o reino dos mortos. Acreditavam que se alguém morria sem motivo, era porque Thanatos levou aquela alma a Hades, ao inferno. Os irlandeses, que foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento do culto aos mortos na Europa, que também deram origem ao Dia das Bruxas e o Dia dos Mortos, tinham como a representação da morte o Cavaleiro Sem Cabeça, que era conhecido como
Dullahan, que carregava sua cabeça semidecomposta nas mãos e vagava pelos campos, chamando o nome das pessoas que iriam levar para o outro mundo. Ao ouvir seu nome ser chamado, a pessoa morria imediatamente. Costumava usar uma coluna vertebral humana como chicote, e apesar de não poder ser combatido ou evitado, podia ser assustado através da apresentação de um item de ouro, que é um metal símbolo da pureza da alma e vida eterna. Outro povo antigo a ter uma personificação divina da morte eram os egípcios, aproximadamente em 3000 anos antes de Cristo, na forma de Néftis, irmã da deusa Ísis e esposa de Sete, a divindade do mal supremo. Néftis, turma, era tida como a responsável pelos ritos de morte e proteção das múmias dos faraós em suas viagens para a nova existência. Era também a protetora do corpo de Osíris, o deus da outra vida. Néftis, em algumas lendas, é apresentada como a mãe de Anubis, o deus com cabeça de cão, relacionado com os ritos de mumificação e ressurreição na mitologia egípcia. E é sempre mostrado em companhia da irmã Ísis, representando a morte, enquanto sua irmã representa a ressurreição. Algumas lendas retratam Néftis como uma divindade perigosa, capaz de matar qualquer um que representasse uma ameaça à figura do faraó. Viajando agora para a Polônia, a morte na Idade Média era apresentada com o nome de Smirk e tinha a aparência de uma mulher esquelética trajando um vestido branco. Já na antiga Bretanha, a personificação da morte era conhecida como Ankol. A alma da primeira pessoa a morrer no ano se tornava o condutor de uma carroça de cadáveres durante todo o período restante. O Ankol, turma, costuma ser mostrado como um personagem cadavérico, portando um grande chapéu negro, e conduziria o carro coletando almas pelo resto do ano, quando seria substituído pela primeira alma a morrer no ano seguinte e seria liberado para partir ao outro mundo e descansar em paz. Essa introdução à morte é para vocês entenderem e conhecerem a vasta cultura que os povos do mundo antigo possuíam e como muitas dessas lendas eram interligadas entre elas. Fora isso, eu achei muito legal e interessante trazer algumas dessas histórias para vocês, como Néftis, Ankol e o Cavaleiro Sem Cabeça. E turma, se estão gostando do vídeo, por favor, deixa seu like para ajudar o canal. E eu quero pedir para vocês que já são inscritos a ativarem o sininho de notificação de vídeo e para ativarem a opção receber todos os vídeos, porque muitos, mas muitos inscritos estão reclamando que não estão recebendo os vídeos na aba inscrições. E se você é novo por aqui e gosta de mistérios, curiosidades e até mesmo cultura nerd, se inscreva no canal e também ative o sino para vocês não perderem nenhum dos vídeos que posto toda semana. Vocês não vão se arrepender. Os verdadeiros Shinigamis. Antes uma perguntinha, turma. Seria Yusuke Urameshi um Shinigami ou apenas um detetive espiritual? Ah, e os meus Shinigamis favoritos são Ryuki de Death Note e Ichigo de Bleach. Escrevam aqui embaixo nos comentários quais os Shinigamis favoritos de vocês e desvendem esse mistério de Yusuke para mim. Vamos fazer esses comentários pegar fogo, ok? No budismo hindu, o inferno para onde as almas das pessoas vão depois que morrem era chamado de Naraka e era presidido por Yama, o Senhor do Inferno, a divindade que detém o poder de comandar os processos de julgamento e punição e reencarnação das almas que chegam a seus domínios. Quando o budismo foi introduzido no Japão, o nome da divindade Yama foi convertido para Enma, levando o Senhor do Inferno a ter as denominações populares de Enmao, ou como é mais conhecido, Enma-Dao, o Supremo Rei Ema. Os portais do Naraka eram guardados por duas entidades que tinham a denominação Kozumezu, que apesar de serem duas criaturas distintas, um com cabeça de vaca e outro com cabeça de cavalo, são sempre denominados com o mesmo nome, como se eles fossem uma única criatura, e sempre se mantêm juntos, tendo a função de recepcionar as almas dos mortos que chegavam no Naraka e evitar que elas escapassem, turma.
e algumas versões da lenda de Gozumezu definem que as criaturas às vezes tinham a função de partir para o mundo dos vivos para buscar as almas pessoalmente, ou até mesmo de causar as mortes de humanos e forçar seus espíritos para os domínios infernais, cumprindo deste modo uma função semelhante ao do ceifador europeu e consequentemente do Shinigami. Mas o relato mais antigo para o termo Shinigami aparece na lenda shintoísta da deusa Izanami, irmã mais nova e esposa do deus Izanagi, que teria surgido junto com os fundamentos do Shinto, aproximadamente no século III a.C. Ambos, turma, formavam o último dos 5 casais de deuses que haviam sido criados pela divindade suprema, Kunino Tokokashi no Kami, logo após a criação do céu, quando a terra ainda se encontrava em estado de caos. Izanami e Izanagi foram os responsáveis por apaziguar a terra e criar as inúmeras ilhas do arquipélago do Japão. O casal teve diversos filhos, tendo Izanami morrido durante o parto do último filho, Kagutsuchi, o deus do fogo, e movido pela ira, Izanagi sacou a espada e matou o filho recém-nascido. Quando o sangue de Kagutsuchi tocou a terra e o mar, surgiram 8 grandes deuses. Depois disso, Izanagi dividiu o corpo do filho em 8 pedaços que posteriormente deram origem a 8 outros deuses menores. Esses atos encerraram o processo da criação do mundo, segundo a crença shintoísta. E após sua morte, Izanami foi enviada para o Yomi, o mundo das trevas, o local para onde os espíritos dos mortos vão para seu repouso eterno. Sabendo disso, Izanagi decidiu partir para o Yomi com a intenção de trazê-la de volta. Porém, assim que ele encontrou Izanami, Izanagi descobriu que a esposa já havia se tornado uma residente, tendo sua bela aparência sido reduzida a uma versão horrendamente decomposta e putrefata de si mesma. E tomado pela repulsa e pelo pavor, Izanagi recua em sua decisão de levá-la consigo e decide fugir só e abandoná-la. Tomada pela fúria, a monstruosa deusa Izanami passa a persegui-lo. Porém, Izanagi consegue selar a saída do Yomi com uma rocha, prendendo-a eternamente. E trancafiada, Izanami grita que passará a se autodenominar como Shinigami, a deusa da morte. E como vingança à traição de Izanagi, ela ceifará a vida de 1000 homens da terra a cada dia. Do lado de fora da caverna, Izanagi, em resposta, proclama que para cada 1000 homens que ela matar, ele dará a vida a 1500 em seu lugar. Esta definição pode ou não ser considerada como a primeira personificação de um Shinigami, tal como é visto atualmente como um ceifador de almas, dependendo do ponto de vista do estudioso que a relata, visto que o título foi originado de uma divindade, no caso Izanami, em estado de fúria e movida pela vingança. Apesar de passar a agir como uma cadavérica criatura ceifadora de almas, seus atos eram movidos indiscriminadamente por vingança. Neste ponto, ela se difere do Shinigami, que ceifaria a alma apenas daqueles que tiveram sua existência finda na Terra. E este foi o vídeo sobre os Shinigamis. Obrigado por assistirem, turma. Se vocês gostaram, deixem o like para ajudar o canal e compartilhem esse vídeo em suas redes sociais. Também os convido para participarem do grupo e da página no Facebook e no Instagram. Eu estou postando conteúdo diariamente nessas plataformas. E se vocês são novos por aqui, se inscrevam agora no canal e ativem o sino das notificações para não perder nenhum dos vídeos que posto toda semana aqui no canal. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mysterium TV. Tchau!